Olá, pessoas lindas e provavelmente purpurinadas nos embalos do carnaval. Eu sou a Karine Aragão. E eu sou o Leonardo Sherman de Sá. E esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o podcast que inunda seu cotidiano todas as semanas. Sejam muito bem-vindos ao NML 9, NML pré-carnavalesco. E aí, Karine, preparada para o carnaval? Preparada, já estou com a minha voz aqui, quinta-feira pré-carnaval. Muito bem, então estamos aí cheios de purpurina e de alegria. Nós temos purpurinas e agradecimentos. Tem um agradecimento especial aqui a Lívia Cardoso, que comentou o nosso podcast da semana passada, em que nós perguntávamos quem era influenciável ou quantas pessoas eram influenciáveis, e ela me mandou uma mensagem muito bonita, falando de um momento no podcast que eu disse que escondia certos gostos musicais meus, certas características, por medo do julgamento dos outros. E um trechinho da mensagem dela foi o seguinte: Karine, assim como você, eu também já escondi várias partes de mim porque achei que os outros não iriam gostar. Ainda bem que amadurecemos e hoje sabemos que se esconder da gente mesmo é uma furada. Lívia, sua mensagem chegou ao meu coração com muita alegria, muita felicidade por compartilhar a minha história com você e você ter compartilhado a sua com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Lívia. Não se esconda, se liberte e vamos conosco. Vamos mergulhar? Vamos embora. Período carnavalesco, o carnaval já está no ar, todo mundo por aí arrumando as suas fantasias, pegando seu tamborim, mandando a purpurina e saindo por aí atrás do bloco. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, já dizia Caetano Veloso. Nós temos o carnaval como aquela época da flexibilização das regras do nosso cotidiano. Aquilo tudo que é proibido no dia a dia é permitido no período de carnaval. Nós temos inversões dos papéis sociais, é o momento em que aquele que é o plebeu pode ser o rei e que o rei pode se fazer de plebeu. Nesse processo de quebra das regras do cotidiano, o que a gente fica se perguntando é se vale tudo no carnaval? O que você acha, Karine? Até que ponto é possível quebrar as regras do cotidiano durante o carnaval? Você acha que pode tudo? Ai, meu Deus, que pergunta perigosa, escorregadia, mas vamos lá, medo desse podcast hoje, né? Então, carnaval é um ponto super sensível para mim, porque eu curto bastante, mas quando você me faz essa pergunta, vale tudo no carnaval? A minha resposta é não. Assim, sendo assertiva como Leonardo Sherman é normalmente nesse podcast. Para mim, não pode tudo no carnaval, assim como não pode tudo em qualquer outro momento da vida, né? E aí a minha visão é que quando a gente fala poder tudo, isso significa que a gente acaba entrando num contexto de vivência sem regras, sem qualquer pacto de civilidade, sem a consideração preliminar de que, mesmo no carnaval, em qualquer outra data comemorativa, eu preciso respeitar o meu espaço e preciso respeitar o espaço do outro. Logo, eu não poderia, por exemplo, domingo agora, né, o bloco que eu saio vai tocar de manhã. Então, eu vou acordar às 6 horas da manhã para me arrumar, purpurina, maquiagem, fantasia. Eu não posso simplesmente resolver assim, eu quero botar aqui o Ivete Sangalo, que eu amo, me arrumar para o carnaval ouvindo Ivete Sangalo, 6 horas da manhã, altíssimo, porque eu estou empolgada com o bloco que vai sair. O meu vizinho não necessariamente gosta de carnaval. Então não é porque eu estou acordada domingo 6 horas da manhã super feliz que eu tenho que obrigar o meu vizinho a ouvir essa música também, invadir o espaço do apartamento dele. Eu acho que mesmo no carnaval eu preciso, né, ter um certo controle. Assim como em outras datas comemorativas, como Ano Novo, que as pessoas ficam um pouco mais alegres comumente, né? Essa ideia comum. No entanto, eu também consigo ver que, até como você pontuou, a gente tem sim uma certa flexibilização durante essa semana do carnaval
ou 4 dias do carnaval, eu não sei, né, quanto tempo o carnaval dura para cada pessoa, isso também é móvel. A gente tem uma certa flexibilização, uma certa mudança um pouco, né, talvez inversão do que a gente considera padrão de conduta habitual, talvez do que a gente se permita fazer, do que a gente esteja aberto a fazer. E isso acontece até em outros períodos, assim, nas férias. Eu vejo muito que a gente flexibiliza a nossa rotina quando a gente viaja. No próprio mês de dezembro, que é um mês de muitas confraternizações, a gente acaba consumindo mais álcool, como na semana do carnaval, a gente acaba comendo besteira de repente, a gente acaba perdendo noite de sono, a gente fica mais aberto a experiências, né? Mais flexível. E aí, para mim, no carnaval é exatamente isso que acontece. Né, pensando naquele momento da nossa rotina, naquela época em que a gente tem os excessos, né, que vão anteceder ao período da quaresma. Então, é o seu momento de excessos, é a quebra da sua rotina. É a época, então, que você vai subverter o seu cotidiano, de repente, em que você vai colocar o seu mundo de cabeça para baixo naquela semana, em que eu vou, por exemplo, sair purpurinada, fantasiada, cheia de adereços, numa segunda-feira, que é o que eu vou fazer segunda-feira que vem. Mas eu já não vou fazer isso na outra segunda-feira, porque eu vou ter voltado para minha rotina, para as minhas atividades habituais. Eu não vou trabalhar de arco florido, cheio de adereço e purpurina, né? Então eu vejo o carnaval como esse período em que você, de repente, não pode tudo, porque você não quebra seu pacto de civilidade, mas você fica um pouco mais flexível, né? Eu diria, metaforicamente, né, usando as minhas metáforas que eu adoro, que o carnaval seria um sábado à noite estendido. E você, Leonardo Sherman, o que você acha? No carnaval pode tudo? Você falou de quaresma, né? E o carnaval tem muito a ver com isso. O carnaval, ele, na sua origem mais próxima da gente, ele vem do calendário religioso católico. A Igreja Católica tem um calendário, para quem não é católico, fica sabendo, tem um calendário. Passa o ano inteiro nesse calendário. Na verdade, tem uma série de épocas dentro desse calendário, a época da Páscoa, a época do Natal e por aí vai. E há um período que, para os católicos, é o centro desse calendário, que é exatamente esse que você citou, o período da Quaresma. E o período da Quaresma é o período que antecede a Páscoa. Sendo assim, a Páscoa é a data central do calendário católico. Os cristãos católicos devem se preparar para a Páscoa através de jejum, abstinência e penitência durante os 40 dias da Quaresma. Sendo assim, antes do período da Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, as pessoas teriam um momento de liberdade. Já que a Quaresma é um período de restrição, contrição, reflexão profunda, oração e por aí vai, o carnaval seria exatamente o momento contrário. Tanto é assim que a terça-feira de carnaval é chamada de terça-feira gorda, exatamente porque era um momento em que a pessoa se entupia de carne, de gordura, bebia, e logo depois, no dia seguinte, na quarta-feira, vinha um momento em que a carne era deixada de lado, em que a bebida era deixada de lado, e a pessoa entrava naquele momento de jejum e abstinência. Isso tem a ver com a etimologia da palavra também, né? Carnavales, né? Carnaval, carnavales, retirada da carne, certo? É uma das possibilidades, né? Porque, na verdade, o carnaval é uma bagunça, ainda bem, na medida em que muitas tradições se unem nesse processo. Eu estou falando de uma, que é a tradição religiosa do carnaval, está relacionada a essa tradição. Mas existem outras tradições, como, por exemplo, as tradições pagãs de Roma e de Grécia Antiga, com festivais destinados a deuses relacionados à bebida, como era o caso de Dionísio. Havia esse tipo de festividade. Assim como em outras populações europeias também havia esse tipo de festividade. Então, o carnaval ele é uma mistura muito grande. Veja que aqui no Brasil, quando o carnaval chegou com os portugueses, ele era, na verdade, um intrudo. No mesmo período em que havia festividades, basicamente era permitido que uma pessoa jogasse coisas na outra, como jogar um pouco de lama, farinha, na verdade, né? Farinha e água, ou então preparava o chamado limão de cheiro com umas ervas aromáticas, com perfume para jogar nas pessoas, e tinha aquela brincadeira. Não tinha música, não tinha batuque, não tinha nada. Mas chegando ao Brasil, e é claro, com a nossa
infame tradição escravista, essas populações que foram sequestradas na África e foram trazidas para o Brasil, elas também deram a sua contribuição através dos padrões rítmicos dentro dessa festa, né? A musicalidade da festa do carnaval, principalmente nas praças mais importantes de carnaval no Brasil, Salvador, as cidades de Pernambuco e no Rio de Janeiro, esses padrões rítmicos e essa musicalidade presente nesses lugares, com o frevo, com a música baiana, do axé e outros ritmos que por lá tem, e do samba aqui no Rio de Janeiro, que veio da Bahia, inclusive, tudo isso é de tradição africana, especificamente africana, que é um elemento fundamental da tradição do carnaval, além de muitas outras coisas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas estão em áreas, e muitas delas ligadas à população negra do Rio de Janeiro. Então, é uma mistura, uma mescla muito grande. Vale tudo? Mais ou menos. De certa maneira, vale, porque o carnaval é para se fazer a inversão, é para rasgar o dia a dia, é para mudar o que você vive no cotidiano. Entretanto, nem tudo dá para ser feito dessa maneira, porque a gente sabe que no carnaval também tem as suas regras, desde regras específicas relacionadas ao desfile dos blocos, ao tamanho do trio elétrico, à segurança necessária para grandes eventos. Aqui no Rio de Janeiro, as escolas de samba têm um montão de regras que elas têm que cumprir para poder desfilar. Então, não é assim, não vale tudo, porque tem um monte de coisa aí regulamentando essas festas. Mas, além disso, tem uma outra questão que tem sido cada vez mais relevante aí, ainda mais em nossos tempos de hiperconexão em redes sociais, que tem a ver com as fantasias de carnaval. No último domingo, a atriz Alessandra Negrini, uma atriz muito famosa, né, faz novela, aquela coisa toda, ela apareceu nos jornais, na internet, obviamente, vestida com um cocar e pinturas indígenas. Rapidamente, na internet, a cultura do cancelamento, aí, propagada por muitos, foi para cima da Alessandra Negrini e disse que ela não poderia se vestir daquela maneira, porque aquilo representaria apropriação cultural. Então existem algumas fantasias que são consideradas inadequadas para tempos como os nossos, na medida em que elas representariam algum tipo de racismo ou algum tipo de apropriação cultural para uma etnia específica, ou algum tipo de desrespeito a uma crença, a uma religião e por aí vai. O que você acha? O que vale nas fantasias do carnaval? Não só nas fantasias, mas nas músicas de carnaval, nas marchinhas, nas diversas tradições que nós temos no Brasil inteiro. O que vale nesse tipo de adereço do carnaval, nesse tipo de música que toca no carnaval? O que você acha? Ai, meu Deus, esse é um ponto bem complexo para mim do carnaval, porque eu confesso que minhas opiniões às vezes vão e voltam. Cada vez eu vou me informando de maneira diferente e elas acabam sendo móveis. Você fala isso, eu penso diretamente em algumas imagens, né, algumas fantasias que eu procuro, porque eu amo fantasias. Então, assim, pro carnaval eu penso uma fantasia para cada dia, e são anos aí aproveitando o carnaval, então eu tenho algumas imagens na cabeça e vou procurando algumas imagens na internet e me deparo com algumas questões que me põem, assim, um pouco na dúvida do que eu considero fantasia ou não. No futuro vai ter um museu Karine Aragão com as fantasias que ela utilizou ao longo de todos esses carnavais. Gente, tem que começar a fazer rodízio de fantasia, que eu adoro. Mas aí, procurando nessa semana, eu até me deparei com uma imagem que eu fiquei chocada, que foi uma fantasia, pasmem, de Hitler e Anne Frank. Cruz credo. Essa foi a minha impressão. Eu falei, meu Deus, que nervoso. Isso é fantasia, por acaso? Exato. Né? Foi o que eu pensei. Sabe aquela sensação de para o mundo que eu quero descer? Isso que eu tive. Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei de uma socialite aí, não sei o nome dela, mas é fácil encontrar na internet. Ela fez uma festa aí, ela achou bonitinho se colocar como uma sinhá do período colonial, ladeada por duas pessoas que estariam representando escravos, as pessoas negras. Tirou foto, botou no Instagram, e depois ficou muito aborrecida quando as pessoas começaram a reclamar dela. É que pode, né? Gente, total, vamos embora pra passar, Dada, porque esse mundo às vezes não dá.
Mas, tirando esses casos, assim, bem bizarros, que obviamente não deveriam ser chamados de fantasia, quando você me pergunta sobre essa questão do uso, do que poderia ou não virar fantasia, essa questão relacionada à apropriação cultural, que aconteceu com a Alessandra Negrini, algumas imagens vêm na minha cabeça, assim, mais despontadas, que são da fantasia de indígena, fantasia de cigano, fantasia de chinês, aquela, eu tô chamando de fantasia, mas enfim, aquela fantasia de terrorista que tem como fantasia de terrorista? Que tem como ponto de partida as vestes muçulmanas. Isso me incomoda muito, né? Isso fica assim, chega me causando um certo terror. Então quer dizer que fantasiar de terrorista é se vestir como uma pessoa da religião islâmica. Exato. Quer dizer, não é mais a fantasia inventada a partir disso. A partir disso tem coisas muito esquisitas, né? Quando a gente começa a pensar o carnaval e com um pouquinho mais de complexidade. Lá em 2017, eu escolhi uma fantasia que gerou uma certa reflexão na minha cabeça, que foi a fantasia de Pocahontas. Fiz a fantasia e quando eu saí, no mesmo dia e algumas semanas depois, algumas pessoas comentaram assim, você não poderia ter feito essa fantasia porque você se fantasiou de indígena. E a minha resposta automática para essas pessoas foi, eu não estava fantasiada de indígena, eu estava fantasiada de Pocahontas, eu estava fantasiada de um personagem. Mas mesmo que eu tivesse esse argumento, essa ideia me incomodou. Até porque Pocahontas é indígena. Foi indígena. Sim, mas era uma personagem. Uma personagem histórica. Era uma personagem. E isso... Mas da assim, Disney, né? Da Disney. Eu tinha essa resposta na minha cabeça muito automática. E quando eu fiz a fantasia, eu sabia que isso poderia acontecer, e eu já tinha esse mecanismo de defesa, mas mesmo assim, na hora de argumentar, me incomodou. Mas vamos explicar. Incomodou por quê? Pela apropriação cultural? Seria? Não Pela sei. Desconfiança de que você estaria fazendo a apropriação. O que é a apropriação cultural? Pela desconfiança de que eu estivesse fazendo algo errado, transformando uma cultura que não deveria ser transformada em fantasia. Tanto que meu primeiro passo, depois desse meu incômodo, foi procurar o significado do que é fantasia. Né? Como linguista, quando eu quero resolver um problema, meu ponto de partida é procurar o significado da palavra. E aí, a ideia geral de fantasia, pesquisando o sentido histórico, etimológico dessa palavra, é a representação de elementos ou situações que não pertencem à realidade. E aí eu pensei, a cultura indígena, obviamente, pertence à realidade, né? É uma realidade. Mas a Pocahontas não. E aí eu fiquei pensando, será que de repente, para quem faz essa associação, uma personagem da Disney, a Pocahontas da Disney, não existe, obviamente, mas quem faz essa associação entre a cultura indígena e a fantasia que eu escolhi ali, será que para essas pessoas não teriam um quê de agressividade verem a sua cultura transformada em fantasia? Como se a sua cultura não fosse algo real. E aí eu comecei a pensar assim, eu acho que poder me fantasiar de Jasmine, por exemplo, que é uma fantasia, uma personagem dentro da cultura árabe, mas é uma personagem da Disney, né? Eu posso fazer isso, né? Porque está dentro da minha liberdade, mas qual é a maneira que eu posso fazer para não me sentir me apropriando de maneira errônea de uma cultura, né? E que tipo de fantasia que eu posso fazer? E aí, ao mesmo tempo, eu penso, eu posso, mas eu devo fazer? Mas tem uma diferença grande entre Jasmine e Pocahontas. A Jasmine é uma personagem fictícia das Mil e Uma Noites. Se refere a uma cultura árabe, concordo, mas ela é uma personagem fictícia. Pocahontas se refere a uma pessoa que existiu e que viveu no século XVII nos Estados Unidos. Que não era Estados Unidos ainda, né? Mas enfim, naquela região, era uma indígena que existiu efetivamente. Então, vamos ampliar o escopo. Seria tranquilo se vestir com um personagem histórico, como é o caso da Pocahontas? Porque aí eu fico pensando nesse limite entre o real e o que é fantasia, né? Que é isso que você está colocando. A fantasia ela é válida quando ela se trata de fantasia no sentido pleno do termo. Valeria eu me vestir de Dom Pedro I, por exemplo? Ou, enfim, de qualquer elemento da história, se vestir de Cleópatra. Isso seria apropriação cultural? Então, acredito que possa ser apropriação cultural, no sentido pleno do termo, se apropriar de uma cultura,
Mas eu não vejo isso, eu me fantasiar de algo que foi um personagem, como você falou da Pocahontas, ela foi uma índia real, sim. Só que a personagem da Disney não. Tanto que a história não é retratada dela, né? Não tem dados biográficos nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, a Disney está fazendo um processo de apropriação cultural. E no momento em que eu me fantasio de um personagem da Disney, eu estou contribuindo para a apropriação cultural, ou não. Ou eu recebo um salvo-conduto em função de a apropriação não ter sido feita por mim, sim pela empresa. Não sei se um salvo-conduto. Ele tá me botando numa situação difícil, vocês perceberam, gente? Tem making off, ele tá rindo aqui da minha cara, hein? Não, eu tô rindo. Mas eu vou defender as minhas fantasias. Só um pouquinho, tá? vai. Eu vou defender as minhas fantasias, tá? Eu vou fazer a apropriação cultural porque ela é uma personagem da Disney. E aí você vai contribuir, por exemplo, até para o consumo, né? O carnaval virou também consumo. Quando eu falo que eu tenho várias fantasias, eu estou participando de um processo de consumo. Sim, né? Inegável isso. Mas eu acho que você tem maneiras diferentes de fazer. E aí entra, por exemplo, no caso da própria fantasia da Moana, que também deu um problema. Eu só gosto de fantasias polêmicas, né? Também deu um problema. É porque a Disney é um problema também. Porque a Disney é um problema. A Disney faz parte da minha vida. O que eu vou fazer? Eu não consigo fugir. A gente teve, acho que foi em 2018, 2017, não me lembro, um problema com a fantasia do Maui. Vendia a fantasia da Moana e vendia a fantasia do Maui. E aí a fantasia do Maui, né, quem conhece... Quem não sabe, Maui é o personagem amigo importante, da Moana. Amigo da Moana. É um personagem que tem a ver com um mito lá daquela região e tal. Exatamente. Pacífico, Algumas culturas né? das ilhas do Pacífico. O Maui, né, pra quem viu esse personagem, que não viu, digita aí no Google rapidinho, vai ver a imagem dele. É um personagem que tem o corpo tatuado, e essas tatuagens têm significado, né, para as culturas das ilhas do Pacífico, algumas culturas. E aí a fantasia era o corpo tatuado. Logicamente, para esse corpo tatuado vinha a pele. Então você vestia a fantasia, a pele marrom, metaforicamente. Leonardo Sherman está demais hoje. A pele metafórica do Mas mesmo do Maui. Isso é um problema, não? Porque se vem um tecido com a cor da pele, isso não seria, de certa maneira, uma coisa que se assemelha ao blackface? Ao blackface. Então, essa foi a crítica que a Disney recebeu. Que vinha a pele marrom, as tatuagens e o cabelo encaracolado. E aí a reclamação, né, de muita gente em rede, a gente falou da cultura do cancelamento, né, essa vibe de cancelar a Disney, seria essa apropriação cultural e uma certa estigmatização da cultura, né, das culturas das ilhas do Pacífico. E aí a Disney imediatamente retirou essa fantasia, né, ela não contestou, ela retirou a fantasia, disse que tinha um respeito muito grande, que procurou respeitar toda a cultura quando eles fizeram o filme da Moana, mas que eles, né, acatariam as reclamações. Mas eu juro que eu fiquei pensando, como isso é um ponto extremamente sensível para mim, fiquei pensando se, nesse sentido, né, a Disney estava ali fazendo uma estigmatização da cultura das ilhas, de certas culturas das ilhas do Pacífico, ou ela estava vendendo a fantasia de um personagem, sabe? Aquela fantasia do Maui seria diferente de uma fantasia da Branca de Neve? Seria diferente da minha fantasia da Jasmine? Seria diferente da minha fantasia da Moana, que eu tenho? Então, assim, esse é um tema complexo para mim. É um tema que eu não consigo virar e falar, eu tenho uma opinião formada, eu vou por esse caminho aqui uníssono, unilateral, e vou pensar dessa forma. Eu fico ali no entremeio. Sinto um certo incômodo às vezes, tenho consciência de todo o ambiente de consumo e de problemas em relação a isso, mas eu confesso que eu não me sinto ainda apta, talvez, a pensar assim, então tá bom, eu vou pegar a minha fantasia da Jasmine, da Pocahontas, da Moana e vou guardar. Então, assim, é um ponto bem sensível para mim, bem complicado. E você, Leonardo Sherman, depois de querer aqui me colocar contra a parede nesse podcast? Nada disso, são perguntas pertinentes. Sei. Que só servem para mostrar o seu brilhantismo em respondê-las. Ele tá querendo se salvar agora, gente. É demais, tá vendo? Eu sofro nesse podcast.
Mas diga aí, Leonardo Sherman, o que você acha? Quando a gente pensa em fantasia, tem que levar em consideração esse conceito de apropriação cultural? Que tipo de fantasia cabe? Tem a questão das marchinhas, que eu sei que você gosta muito de falar desse sentido. Fala aí pra gente. Essa questão da apropriação cultural ela é muito importante, mas ela carrega também os problemas do identitarismo atual dentro da cultura do cancelamento. Veja o caso da Alessandra Negrini, que eu estava citando há pouco. Ela estava lá em São Paulo, no bloco Unidos do Baixo Augusta, alguma coisa assim, estava lá no bloco e tudo mais. Veio o pessoal da internet e, a Alessandra Negrini tem que ser cancelada. Mas o que acontece logo em seguida? O pessoal começa a ver que a Alessandra Negrini estava daquele jeito, pois ela foi pintada por lideranças e grupos indígenas na tentativa de lançar luz sobre o problema da invasão das terras indígenas, que virou um problema muito maior no último 1 ano e meio. Então ela estava ali fazendo um protesto. Ela estava usando a força que tem a imagem dela, na medida em que ela é uma atriz famosa, para levantar a questão das tribos indígenas. Então, eu fico pensando o seguinte: se os próprios indígenas que estavam lá com ela não se incomodam e não se incomodaram de pintá-la, e aquilo foi utilizado para levantar a questão das invasões das terras indígenas, que é uma questão gravíssima. Os indígenas estão sendo assassinados em função dos grileiros de terra. Então, isso não é apropriação cultural em absoluto. Isso é uma coisa muito mais importante do que discutir apropriação cultural. Veja um outro caso. Nós temos o caso aqui no Rio de Janeiro, tem um bloco que tem mais de 60 anos, chamado Cacique de Ramos. O bloco é composto de homens que se vestem fantasia de índio americano de filme do faroeste. Não pode ser mais estereotipado. Então o que você pode falar de cara, sem saber de nada? Olha lá, apropriação cultural, racismo, mais ou menos. Porque o Cacique de Ramos, para começar, ele tem mais de 60 anos. Segundo, ele é de Ramos, um dos bairros da periferia do Rio de Janeiro, em que tem uma população negra bastante significativa. E mais do que isso, o Cacique de Ramos é um bloco seríssimo que tem, inclusive, relação direta com religiões afro-brasileiras. O candomblé está ali presente no Cacique de Ramos de uma maneira muito forte mesmo. Então, quem é que vai falar que o Cacique de Ramos, que se veste dessa maneira há 60 anos, e é composto na sua imensa maioria de pessoas negras, é um bloco que faz apropriação cultural e é racista? Não dá para você dizer que o Cacique de Ramos está num momento de apropriação cultural, qualquer coisa nesse sentido. Aquilo ali está num outro caminho. Aquilo ali faz muito mais bem para a luta identitária, no caso da população negra especificamente, do que mal, porque eles se apropriam de uma fantasia que obviamente não tem nada a ver. Você olha para ele e você vê que não tem nada a ver com qualquer elemento cultural de uma população indígena brasileira. Então, a gente tem que pensar as coisas num limite muito mais profundo do que simplesmente a gente pensar na cultura do cancelamento. De fato, existe apropriação cultural, mas isso não está sendo feito no dia a dia. Isso está sendo feito no carnaval. E o carnaval é o tempo da inversão, é o tempo da balbúrdia, é o tempo em que o rei é o momo. Então a coisa muda de figura. Nesse tempo, eu acho que a gente tem que experimentar essas coisas, analisar. É claro também que existem excessos. E os excessos estão dentro do limite da trincheira da civilização. Alguém se vestir de Hitler e Anne Frank, isso é uma barbárie. Assim como alguém se vestir de feitor de escravos, ou fazer blackface no carnaval. Isso não está dentro desse campo que a gente está discutindo aqui, que seriam os limites do carnaval. Isso passa do limite e passa muito do limite. Porque dentro da civilização a gente tem que utilizar esses elementos como elementos de repúdio. A gente tem que repudiar tudo isso. Não cabe nenhum tipo de conversa nesse sentido. Entretanto, tem muita coisa que está no meio termo, ou que está em disputa. Muitas das marchinhas de carnaval estão em disputa. Aqui no Rio de Janeiro tem um bloco
muito interessante chamado Mulheres Rodadas. E o Bloco Mulheres Rodadas propôs que algumas das marchinhas tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro não fossem mais tocadas pelo bloco delas. Marchinhas que tinham claramente um teor de preconceito foram eliminadas do repertório do bloco delas. Então, Maria Sapatão, Cabeleira do Zezé, Teu Cabelo Não Nega, Mulata Bossa Nova, essas marchinhas não são tocadas, porque carregam uma carga de preconceito que é inaceitável. Por exemplo, a marchinha Cabeleira do Zezé, que é uma marchinha que a pessoa está ali preocupada com a orientação da outra pessoa, né? Será que ele é, será que não é? Chega ao ponto de dizer corta o cabelo dele, que é um ato de violência, homofóbica. Mas ninguém proibiu de cantar. O que elas estão falando é, nós não cantaremos. E aí outros blocos, tem um bloco muito importante no centro do Rio de Janeiro, que é o Cordão do Boitatá, falou, não, realmente, isso faz sentido e nós não vamos tocar também. Mas essa reflexão ela tem que ser feita caso a caso, porque não é simples. No caso do O Teu Cabelo Não Nega, que é uma música racista, porque usa o termo mulata, que é um termo historicamente carregado de preconceito, tem um trecho em que o autor da marchinha, que é o Lamartine Babo, mais ou menos, porque ele roubou dos irmãos Valença. Essa marchinha foi alvo de ação na justiça lá nos anos 20 e tal. Mas enfim, o autor coloca lá, mas como a sua cor não pega, mulata, eu quero seu amor. E aí as pessoas interpretaram, eu também sempre interpretei dessa maneira, essa expressão, a tua cor não pega, seria uma expressão obviamente racista. Porque a pessoa estaria falando ali, olha, eu não quero namorar você se a sua cor vier parar na minha pele. Entretanto, um crítico musical chamado Tarek de Souza, um crítico musical bastante importante, ele, falando dessa questão especificamente, ele disse que não é esse o sentido. Não pega nessa questão é uma gíria em que a pessoa está falando, isso não importa. É uma gíria que existe até hoje. A gente fala assim, algumas pessoas falam assim, o que está pegando aí? Ah, não está pegando nada. Esse o que está pegando é o que está acontecendo. Tem algum problema? Aí a pessoa, não tem problema. Não está pegando nada, não tem problema. Então, como a sua cor não pega, como a sua cor não tem problema, como eu não me importo para a sua cor, eu quero o seu amor. Volto a dizer, continua o termo mulata lá, que é um termo racista. Entretanto, por essa outra interpretação, que segundo Tarek de Souza tem a ver com a gíria utilizada já naquela época, essa música perde muito da sua carga racista. A gente tem que refletir profundamente sobre essas questões, porque o que nós estamos vivenciando agora é um alargamento da realidade. Você deu uma definição linda, né? A fantasia... é a representação fabular de situações que não existem. Pois é. Quando alguém cantava, na época que foi feita a música, cantava Lalaô, não é que não existia, óbvio que existiam islâmicos, né? Desde a Idade Média, o islamismo está aí. Mas aquilo era muito distante da realidade de quem escreveu aquela música. Entretanto, o mundo mudou. O Gilberto Gil, no Parabólica Camará, diz isso. Antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena. O nosso mundo é maior, o nosso mundo cresceu. E é possível que uma música como essa ofenda as pessoas que são daquela religião. O Alalaú. E mais do que isso, mesmo que não ofenda, que não chegue aos ouvidos e chegue a ofender a pessoa, por outro lado, eu hoje sei disso, porque isso está presente para mim. O Brasil tem um contingente de islâmicos e mais do que isso, eu vejo todos os dias na internet, na televisão, tem um mundo muito grande a meu dispor. Então, o caminho da fantasia é muito mais difícil nesse sentido, porque a realidade, de certa maneira, se expandiu e ocupou espaços que até então não eram presentes. E isso acontece com relação às identidades, na medida em que essas identidades, muitas vezes, em alguns grupos, eram emudecidas. Elas não tinham direito à fala, não tinham direito à voz. E agora elas estão aí falando, e a gente tem que ouvir isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente refletir sobre isso, para também não perder o caráter lúdico do carnaval, para a gente não ficar naquela de atrapalhar a folia com um monte de determinação. Eu tenho a impressão, você falando isso, que parece que quando a gente consegue considerar certas identidades, não no plano do exótico, mas do real,
a gente passa a se incomodar, talvez, em vê-las transformadas em fantasia. Né? Quando você deu esse exemplo, eu penso muito naquela ideia do exótico pode virar fantasia, mas quando você vê que é real, aí não caberia mais que fosse levado a essa esfera. Até porque a gente está no caminho de eliminar o exótico das nossas vidas. Na medida em que está tudo na nossa palma da mão. É tudo acessível. Mas existem outras questões no carnaval também relacionadas à fantasia. Uma das questões que tem aparecido com muita força é a questão do tamanho das roupas. Ai, meu Deus. Fantasia tem tamanho mínimo, não? Ou a pessoa pode sair pelada pela rua durante o carnaval? Todo mundo nu! Então, acho que fantasia não tem tamanho decidido mesmo, não. Acho que você pode sair com a fantasia que você quiser, você é dono da sua fantasia, dona da sua fantasia. Em relação a isso, tem uma questão transversal que me incomoda bastante, que é essa sensação, essa objetificação do corpo. E tem uma trincheira nessa discussão que é comum, que algumas pessoas acham que fantasia é autorização. Eu acho importante a gente marcar nesse viés que assim como fantasia não tem tamanho definido, a fantasia que a pessoa escolher não é uma autorização, não é um processo de auto-objetificação, porque a objetificação é algo que uma pessoa faz em relação a um corpo, né? É ver um corpo como passível de ser interpretado como objeto, como um corpo que está ali à disposição. Então uma moça que se veste com pouca roupa, ela não pode ser acusada de se colocar na posição de objeto. Com certeza não, porque a colocação na posição de objeto, na minha visão, ela é comportamental. Eu posso estar completamente vestido e me colocar na posição de objeto. E eu posso estar com uma fantasia micro ou sem fantasia e não me colocar na posição de objeto. Então eu posso estar com uma fantasia curta e ser dona do meu corpo. E ter a consciência de que o meu corpo serve a mim, né, e serve a quem eu queira que sirva. Não é porque meu corpo está despido que ele está disponível. Eu tenho essa visão muito clara na minha cabeça. Mas, como você disse, o carnaval traz algumas complexidades. A gente tem falado isso aqui. Então, assim, numa situação, gente, bloco de rua, numa situação dessa, vamos lembrar que nós temos, né, a Central de Atendimento à Mulher, 180, para esses amiguinhos e amiguinhas que acham que corpo, né, que fantasia curta é permissão. A gente tem um telefone aí, uma central de atendimento para tentar afastá-los. E você, Leonardo Sherman, qual é a sua visão? Roupa curta pode, tem tamanho. Carnaval, pode tudo de roupa, pode tudo sem roupa. Eu me lembro de uma discussão interessante a esse respeito nos tempos aí passados. Não tem muito tempo isso não. No Carnaval do Rio de Janeiro, tinha uma regra que determinava que nos carros alegóricos, lá no desfile, não podia ter gente pelada, mas podia ter alguém de tapa-sexo. E aí apareceu uma moça até muito bonita, ela aparecia nua, mas ela estava de tapa-sexo. E aí a discussão era do tamanho do tapa-sexo, porque aí o tapa-sexo tinha que ter um determinado tamanho, não sei, 10 centímetros, 5 centímetros. Então, veja que loucura isso, né? Tentar organizar o carnaval. A moça pode estar nua ou não pode estar nua? Não, ela está de tapa-sexo. Pô, mas eu não estou vendo tapa-sexo não. Ah, mas peraí. Ela estava com tapa-sexo. Régua. Pois é um negócio absurdo, um negócio louco. Tapa-sexo, a pessoa está pelada. Está vendo que ela está pelada. Isso é uma tecnicalidade louca de algum tecnocrata que invadiu o carnaval. Tem limite para a pessoa assediar? Não, claro que não. Até porque não é isso que faz o assediador ser um criminoso. O assediador assedia qualquer pessoa. Pode estar pelada, pode estar de burca, que o sujeito que é assediador, ele vai assediar. Não importa o tamanho da roupa. Isso é uma bobagem. Isso é uma desculpinha utilizada por criminosos. Agora, essa questão é uma questão também importante, porque nós estamos falando da objetificação do corpo. E, em alguns casos, essa objetificação é feita por quem determina que a pessoa utilize aquela roupa. O melhor exemplo que eu posso ver é o exemplo dos corpos negros no carnaval. Nem sempre é possível aquela moça que está lá
seminua na avenida, escolher a sua roupa e não sair daquela maneira. Por exemplo, nós temos a objetificação realizada pela empresa de televisão. Quando eu penso carnaval, eu penso na moça que anunciava o carnaval, que todos os anos, um sim e o outro também, por uma década talvez, não sei, 2 décadas, ela aparecia nua na televisão. Todos os anos. Será que ela não queria usar uma outra fantasia? Será que foi oferecida a ela a possibilidade de utilizar um outro look no carnaval? Você está me dizendo que tem no seu armário 300 peças de carnaval, desses últimos carnavais que você passou com uma fantasia por dia. Será que essa moça, que estava na maior rede de televisão no país, ela não tinha a seu dispor um figurinista, uma figurinista, que pudesse dar a ela a chance de escolher outra coisa que não fosse estar nua? Não, que ela tivesse obrigação. Não, ela poderia gostar de sair sem roupa. Maravilha, ótimo. Mas será que ela optou, ao longo de 15 anos, 20 anos que ela estava, ela optou, ou aquilo foi uma determinação comercial por parte da empresa? Então, eu penso que o carnaval é um tempo, sim, triste de objetificação dos corpos. Agora, não existem corpos que são mais objetificados durante o carnaval do que os corpos negros. Principalmente dos corpos das mulheres negras, nesse sentido. Tem esse ponto que você levantou e tem outro agora que vem à minha cabeça em relação a isso. Também sobre a questão do quanto você é autônomo, o quanto você é dono do seu corpo ou não. A gente está falando aqui, né? Eu principalmente levantei essa ideia de que você pode botar a fantasia do jeito que você quiser, ou não fantasia, mas eu vejo também que existe talvez uma deturpação numa ideia assim, das pessoas que escolhem colocar uma fantasia curta ou não colocar a fantasia, usar isso como algo para pressionar que todo mundo faça, né? Então eu já ouvi, por exemplo, algumas pessoas que tocam em blocos em que as mulheres não usam blusas, né, dizerem assim, toda mulher deveria estar assim. Esse lado também já acho errado, né? Eu acho que não tem que funcionar como uma arma para dizer que uma pessoa que não use uma fantasia curta no carnaval significa que ela não é a dona do seu corpo, né? Que ela tem uma postura ativa quem. Eu acho que essa pressão também é errada. Eu acho que nesse sentido a gente precisa relativizar. Tem que fazer o que você se sente confortável. Então, se para você é uma forma de se colocar como alguém mais autônoma, como alguém mais ativa, bote a sua fantasia curta ou a não fantasia. Mas também não desrespeite uma pessoa que quer sair com uma fantasia completamente coberta na rua. E não a avalie, talvez, como alguém que tem menos atitude com o seu corpo por isso, né? São essas arestas do carnaval. Não sei se são as arestas do carnaval ou são as arestas do nosso tempo. Porque a gente está vivendo um conjunto de mudanças muito grande em pouco tempo. Muitas identidades, a gente está muito mais próximo em função da hiperconexão, e essas questões todas, elas impactam em todos os elementos da nossa vida, em todos os pontos da nossa vida. Aliás, eu acho que o caso mesmo seria da gente se perguntar, agora, José? E agora, José? Karine Aragão, carnaval, tempo de alegria, purpurina e batuque, que alegria, que felicidade. Mas carnaval também é tempo de reflexão? Dá para ser alguém consciente ao longo dos dias de carnaval? E caso seja tempo de reflexão e consciência, dá para fazer isso sem ser o chato que está reclamando o tempo todo de tudo? O que você vê? O carnaval tem abertura para consciência e reflexão? Acho que tem que ter abertura para consciência, sim. Por isso, gente, não vamos beber de maneira extrapolativa, porque se houver álcool de maneira extrapolativa, não há consciência, não é mesmo? Né? Agora perder a consciência. Vai perder a consciência lá no iniciozinho do bloco. Agora inventaram um gin lá, até essas perdições que as pessoas vão inventar. Corote, essas coisas. Os Skol Beats, aquela roxa, Jesus. Né? E é legal que as pessoas estão bebendo essa parada e sem olhar a graduação alcoólica, né? Não, aí você começa a ficar tonto, depois não gole, não sabe nem porquê. Mas, tirando essas brechas aí de álcool, gente, eu acho que sim, o carnaval, ele é tempo de reflexão, ele é tempo de diversão e é tempo de reflexão, porque eu acho que as duas coisas não se opõem.
A gente deu aqui vários exemplos. Eu mesma aqui confessei no início do podcast que eu sou uma pessoa que ama fantasias, mas eu vejo que isso é um viés em que eu embarco no consumismo, em que eu fico ali meio, né, cambaleando, isso é apropriação, isso não é, até que ponto eu vou, o que me incomoda, o que não me incomoda. Então, de alguma maneira, o meu carnaval é reflexivo também, e eu acho que ele pode ser. Um outro exemplo é quando eu falo de botar glitter e purpurina. Quando eu comecei a procurar e a perceber que quando você realmente toma banho, o glitter e a purpurina vai na água, isso é ruim, eu comecei a tirar com lenço, porque era uma maneira que eu tinha de tentar contribuir, já que eu não ia parar de usar o glitter e a purpurina, o que eu vou fazer? Vou chegar a casa e vou, no final do bloco, tirar com lenço. Então, acho que é uma maneira de reflexão, sim. Acho que a gente tem que refletir, sim, como tem que refletir em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente fala até da própria questão, a gente estava comentando aqui, né, do assédio. Tem um ponto em relação a isso, que são discursos que eu ouço, eu fico contando aqui as coisas que eu escuto sem dar nomes. As pessoas devem ouvir esse podcast e se identificar, dizendo, Karine contou a história. Mas é por aí, gente. Algumas pessoas que falam assim, a gente fala tanto de assédio e você, né, eu sou muito pontual em relação a isso. Tem uma mulher passando no bloco, não pega pelo braço, né? Isso é completamente ruim, isso é agressivo. Então, assim, não chega já abraçando e tudo mais. E quando eu falo isso, às vezes, alguns amigos me colocam, mas como que você vai flertar com alguém aqui? Flertar, denunciando a idade. Isso não é flertar. Então, a pergunta é essa. Como que você vai flertar com alguém no bloco? A primeira coisa que eu falo para essas pessoas é, alguém tá passando na sua frente, você agarrar o braço da pessoa, não é flerte, né? Isso não é flerte, isso é agressão. Parece Homem das Cavernas de desenho animado. Né? Total. E aí, assim, você tem que dar uma aula de flerte, né? Eu falo, gente, as pessoas sabem quando elas estão, né, uma jogando charme para a outra. Você começa tudo com o olhar. Então, assim, o olhar talvez te autorize a chegar e falar com alguém, não a pegar a pessoa pelo braço no meio do bloco, para falar, fiz porque eu não sabia como, eu estava afim de alguém, não sabia como chegar. E é realmente uma desculpa, né? Porque em nenhum momento o fato de você respeitar a pessoa por quem você está afim significa que você não possa flertar com ela. O respeito está justamente no seu não invadir o espaço dela, não invadir o corpo dela. Não encostar no coleguinha se o coleguinha não te deu permissão para você encostar no coleguinha. Exatamente. E isso não vai impedir que as coisas aconteçam naturalmente, né? Não pode, mas... Porque se a pessoa quiser que você chegue nela, se ela estiver interessada em você, ela vai também dar algum sinal que quer que você se aproxime, que quer que você converse com ela. E se for para o caso de vocês se beijarem, coisa e tal, isso também vai ser sinalizado. Agora, você agarrar a pessoa, você é assédio, amigo. Exatamente. Para do lado, finge que deixou alguma coisa cair perto. Aqui, dicas, gente, vamos montar. Dica número 1 para flertar no carnaval. Faz isso. Mas assim, não utilizem como desculpa falarem, eu que não sabia como chegar e peguei no braço. Não é desculpa, não é legal, gente. Fora isso, né, tem uma outra situação também, você pontuou das marchinhas, enquanto você falava, eu ficava aqui pensando, e agora eu tocando no carnaval, começou a tocar uma marchinha que eu saiba a letra, porque muitas marchinhas eu confesso que eu não sei a letra, eu fico lá, o bloco que você... A Karine é uma musicista, uma percussionista de um bloco aqui de Niterói. Não faça isso, senhor. É verdade. E o bloco em que ela toca é um bloco que não tem cantor. Não tem a letra. As melodias são feitas por naipe de metais. Realmente não dá pra saber todas as letras, né? E até quando eu tô como foliã, né? Fiquei pensando assim, de repente eu tô ali dançando, super feliz, tocando uma letra, uma música, e de repente a letra é completamente divergente do que eu acredito. É uma letra racista, que eu nunca cantaria uma letra racista. E aí eu fiquei, gente, o que eu faço agora? Sei a letra, eu tô na maior euforia no bloco, sei a letra, para de dançar, né? É difícil, isso é difícil. Eu sei a letra, para de tocar, vou procurar a letra de todas as marchinhas para ver qual que eu vou, qual que eu não vou tocar. Vai sair com uma lista na mão. Vou sair com uma lista. Eu acho que você vai se divertir um pouco assim. Poxa, vou sair com uma lista. Pensar numa fantasia agora que eu posso sair com uma lista. Isso me tira da zona de conforto.
tira. Mas eu acredito nesse movimento e acho que o movimento seja necessário, o que a gente sempre coloca aqui nesse programa. A gente tem mais acesso à informação e no momento que a gente complexifica a nossa vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto mesmo e de repente, sei lá, pensar em atitudes como essa. Começou a tocar, vou procurar as letras das marchinhas para ver, de repente, se eu tô no bloco e começa a tocar essa marchinha, de repente é a hora que eu vou parar e vou beber, comprar minha água. Entendeu? Eu acho que a gente consegue refletir sem se tornar o chato da rodada, sabe? Dá pra gente ter pequenas atitudes no momento que a gente consegue entender que as suas pequenas atitudes e pessoais talvez importem, né? Até pra você ficar feliz com quem você é. Acho que se eu, daqui pra frente, não tocar mais marchinhas que tenham letras que eu não concorde, acho que eu vou ficar mais feliz com quem eu sou, né? Me tornando essa pessoa. Mas e você, Leonardo Sherman, acha que o carnaval pode ser tempo de reflexão ou não? Esquece tudo e vamos embora para a diversão. Acho que dá para fazer as duas coisas. Para começar, não acho que na hora do bloco é o momento ideal para certos tipos de reflexão, como por exemplo esse que você estava falando da marchinha. No meio do bloco eu vou ficar ali analisando. Não precisa fazer isso naquela hora. Dá para fazer em outra hora, dá para fazer antes, dá para fazer depois. Dá para ouvir o que as outras pessoas estão falando, como esse bloco, Mulheres Rodadas. Elas fizeram uma reflexão. Então, dá pra gente ouvir o que elas estão dizendo. Dá pra gente pensar sobre isso como a gente está fazendo agora. Agora, na hora do bloco, tem coisa que não dá. Assédio, por exemplo, não dá. Um galalau forte, ficar segurando no braço da menina lá, é hora de parar, sim. É pra parar o carnaval e... Peraí. Se as pessoas estão brigando, tem que parar o carnaval e falar, peraí. Tem coisa que tem que refletir na hora. Porque não dá. Se tem alguém fazendo blackface, é na hora, não tem pra depois. Você tem que parar e refletir. Da mesma maneira, o pessoal enchendo a lata de bebida. Para começar, se é menor de idade, não é para beber. Sim, eu sou careta. Se é menor de idade, não é para beber. Ah, mas eu bebo. Tá errado. A partir daí. Segundo, se é maior de idade, você pode beber. Mas também não é para você... Pô, a bebida do mundo não vai acabar. As empresas estão aí, muito felizes e satisfeitas, batendo recordes. Então não vai acabar a bebida. Você pode beber pouco, beber o suficiente para te dar o brilho necessário que você quer, né? Você ficar um pouquinho mais soltinho. E parou por aí. Não precisa disso tudo. Você está falando isso, eu me lembrei de uma frase daquele livro do Luc Ferry, 7 Maneiras de Ser Feliz, que foi inclusive você que me deu, que ele diz que quanto mais a gente tem esse comportamento de querer aproveitar a vida ao extremo, como se a vida fosse acabar no segundo seguinte, a gente se aproxima do fim dela. Parece isso que você falou da bebida. A bebida do mundo não vai acabar, então você não precisa ir naquela potência hard. Não, e porque... tem um ponto mesmo, tem um ponto. Todo mundo que bebe sabe que tem esse ponto. Que é um ponto que você tá legal, tá bacana, tá no brilho mesmo. É uma expressão que tem aqui no Rio que eu acho ótima. Tá no brilho, mas não passou do ponto. E tem o que passa do ponto. E tem gente que passa do ponto o tempo todo. E se está passando do ponto o tempo todo, vai ver que tem um probleminha aí que tem que ser visto. Senão é brincadeira. Então dá para refletir sim, dá para ter consciência. Agora, também não é para ficar ali, olha aqui e tal. Faz aí, faz a fantasia, faz o que quiser e depois a gente conversa. Né? Ou seja, a gente não precisa conversar na hora, no meio do bloco, né? Puxar ali, não, vamos analisar isso aqui do ponto de vista antropológico, sociológico. Não, tá. Segundo. Na quarta-feira de cinza, que é no começo o tempo de contrição, a gente reflete, aí no outro ano a gente faz melhor. Não tem nenhuma regra que determine que a gente tem que fazer isso agora ou fazer isso depois. Então, o que eu tenho a dizer é: divirtam-se, vamos pro bloco, vamos curtir. E também quem não é de carnaval, curta do seu jeito lá. Tem muita gente nessa época que aproveita para maratonar séries. Então, vê todos os filmes que não viu, ou então bota a leitura em dia, ou vai para a praia. Tem gente que acha que o carnaval é tempo do pecado, então se retira para ficar lá orando e tal. Então, curta o seu carnaval, fique feliz aí, viu? E até a quarta-feira de cinza chegar. Hidratem-se, gente. É uma dica aqui pra gente deixar para vocês. Hidratem-se para conseguirem aproveitar o carnaval da melhor forma possível.
Hidratem-se, conversem com a gente. Conversa com a gente. A gente gostaria muito de receber o feedback de vocês e saber o que vocês pensam. Essas questões são bem complexas. Eu confesso aqui que eu botei mais dúvidas, mais interrogações do que dei respostas. Então, mandem suas mensagens, digam o que vocês pensam desse diálogo todo que a gente propôs, que vai ser bem bacana para a gente comentar. Nós temos as nossas redes sociais pessoais, Karine Aragão, escritora, e Leonardo Sherman, Léo Sherman, Instagram, Facebook, Twitter, só procurar aí que a gente está por aí. Fala com nós, neném. Nosso Twitter é o Na Líquida, nosso Instagram o NML Podcast, o nosso YouTube e o nosso Facebook, Nadando na Modernidade Líquida. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Esperamos estar vivos depois do carnaval. Nós estaremos vivos e contentes e confiantes. Valeu, galera. Até semana que vem.